Uma entrevista de emprego pode ter as tais pegadinhas. Mas o que é que se quer dizer com pegadinhas? Quais são algumas delas e como você pode se preparar para não cair nelas e fazer bonito na sua entrevista de emprego? É isso que eu vou falar com você, fazendo uma breve introdução e depois indo direto a esses pontos, porque sem a introdução não tem como entender o porquê elas acontecem e como você deve se preparar bem, tá? Por mais que saiba depois com as dicas de como é que cada uma funciona. Então te convido a ficar comigo, porque antes de mais nada eu vou rodar a vinheta! Para você que não me conhece, eu sou o professor Alexandre Custódio, é um prazer falar com você. Eu sou pós-graduado em gestão avançada de pessoas, já trabalhei com recrutamento e seleção e atualmente sou professor no CIE para jovens aprendizes e à noite dou consultorias em cursos do Sebrae. Então vou trazer para você um pouco da experiência que eu tenho ouvindo empresários, já tendo feito entrevistas, seleção de currículo aí, processos de recrutamento e tudo mais, tá? Então falo com propriedade, sei do que estou falando desde muito tempo atrás. Pois bem, pegadinhas da entrevista de emprego. É claro, antes, né, gente, fazer o meu pedido aí para que você se inscreva no canal, deixe o seu curtir, porque o meu objetivo é trazer informações para vocês de maneira gratuita. Tem alguns cursos meus à venda aí, não é? Futuramente eu passo a deixar os links aqui para vocês, mas se você não quiser comprar nenhum dos meus cursos, os mais de 700 vídeos aqui no canal já te ajudam a ter um belo desempenho em uma entrevista de emprego, na procura, em montar o seu currículo, tá ok? Mas se quiser algo mais específico, não esqueça que também tem alguns cursos aí que logo eu vou disponibilizar para vocês. Mas volto a dizer, faça uma boa pesquisa aqui que você já vai sair bem preparado para conseguir o seu primeiro emprego ou recolocação. Vamos lá então? Então, pegadinhas na entrevista de emprego. Sim, existem pegadinhas na entrevista de emprego, mas não é nada daquilo que uma boa preparação não possa te ajudar a evitar. As pegadinhas, por assim dizer, são perguntas que são feitas antes para você de uma maneira e depois são feitas de outra maneira. Então você acredita que são perguntas totalmente diferentes, mas na realidade elas revelam a mesma coisa. E no final você percebe que você deu furo, porque você falou que seus pontos fortes são alguns, por exemplo, mas na hora que eu pergunto por que eu devo te contratar, você me responde pontos totalmente diferentes do que aqueles que são os seus pontos fortes. Então percebeu? Às vezes a resposta que você vai dar em pontos fortes vai ser a mesma resposta ou os mesmos pontos que você vai abordar lá quando eu pergunto por que eu devo te contratar. Eu devo te contratar justamente porque você tem uma série de pontos fortes que vão ser importantes aqui, na minha empresa, na empresa do entrevistador. Então são pontos como esses que eu vou trazer para você. Então não fique tão preocupado, a única coisa é que a gente tem que sair um pouco fora da caixinha e começar a raciocinar, entender por que a pergunta é feita. Se a gente entender, a gente já vai tirar um monte de dúvidas aí e um monte de questões, a gente vai passar de maneira tranquila e sossegada. Eu anotei alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês, que algumas pessoas acreditam que é pegadinha. Eu não diria que são bem pegadinhas, mas sim uma maneira do entrevistador saber um pouco mais quem é você. Então vamos à primeira delas. A primeira delas é como você agiria diante de alguém que chega para você querendo de repente praticar um furto, pegar alguma coisa da empresa, falar uma mentira para o chefe, de repente ocultar alguma coisa. Como você agiria diante de alguém que chega e propõe algo antiético para você? Perceba, é algo muito simples, você falaria, eu não vou jamais fazer uma coisa dessas. Mas o que se espera é que você argumente, que você mostre, por exemplo, situações na sua vida escolar, na sua vida familiar, quando você saiu com os colegas, na sua igreja ou
outro momento qualquer em que você se deparou com isso. Qual foi o problema que você se deparou? Isso você vai ter que dizer para a pessoa. Como foi que você se saiu? Por que você tomou essa postura e não outra? É dessa forma que a tua resposta é completa. Simplesmente dizer, eu não faria isso de maneira nenhuma, vai contra meus princípios e meu pensamento. Só isso não basta. A pessoa, o entrevistador, quer que você vá mais a fundo. Então, o momento de preparação para uma entrevista de emprego numa grande empresa vai exigir que você vá pensando como responder esse tipo de pergunta e, ao mesmo tempo, que anote. Porque hoje você talvez não saiba responder, mas se você parar para pensar amanhã, você vai lembrar de uma situação em que isso aconteceu, como você agiu. Anote para que você jamais esqueça. Assim como depois de um tempo você lembra de outra situação, vá lá e escreva essa segunda situação. Perceba, eu citei para vocês um caso de uma mentira ou meia-verdade, que seria ocultar alguma coisa do patrão. Falei a respeito de roubo, mas podem ter inúmeras situações aí que você venha pensar. Para cada uma delas, você ter um exemplo de como você agiu anteriormente, por que é importante agir da maneira como você agiu, vai ser muito bacana, vai fazer com que você ganhe pontos e com que você esteja preparado para todo tipo de entrevista, tá? Ou melhor, para todas as entrevistas que você tiver na vida. Eu costumo dizer sempre para vocês o seguinte, não confiem na sua memória. Você tem que escrever porque a próxima entrevista vai acontecer daqui a 8 meses, digamos. Apareceu uma oportunidade muito boa de emprego daqui a 8 meses. Você vai ter esquecido o que você lembrou agora. Então, ter esse portfólio, tem um vídeo aqui que eu explico o que é portfólio, mas portfólio é um local que você tem escrito tudo, as perguntas que você já ouviu, quais respostas que você quer dar, os certificados que você tem uma cópia ali de cada um deles, cópia do seu currículo para deixar de última hora na mão de alguém, tudo aquilo que for importante profissionalmente. Mas assista o vídeo depois que você vai ver. Então ter isso escrito é muito importante. E cada vez que você lembrar de algo que aconteceu, que você tem orgulho de você, vai lá e escreva. Só um ponto que é muito importante passar para você. Nem toda empresa faz uma entrevista em que tem pegadinha, ou até mesmo que vai ter essa questão de perguntar como você agiu de maneira ética quando te propuser uma coisa muito ruim, ou uma atitude que não é nobre. Então, o que você tem que lembrar? Aqui eu não estou preparando você para aquela entrevistazinha que você chega na empresa e o cara pergunta, quer trabalhar? Você, quero. Eu pago 1.500. Eu aceito. É de segunda a sábado. Por mim não tem problema. Então traz documentação amanhã. Fechou. Parece brincadeira, mas tem entrevista de emprego que é simples assim, que nem eu acabei de falar para você. Praticamente não teve nenhuma pergunta sobre quem é você, por que devo te contratar, quais são os seus hobbies, quais são os seus objetivos, por que você quer trabalhar aqui. Não teve nada, tá? Mas, geralmente, esse tipo de emprego é feito naquela empresa que paga um salário mínimo, às vezes você tem que trabalhar de sábado, domingo, feriado. Então, nós estamos falando de grandes empresas, empregos maravilhosos, que são os sonhos de todo mundo. Eu mostrei para vocês uma oportunidade de trainee, se não me engano, no Google, em que as perguntas que saem ali são perguntas de fundir a cabeça de qualquer um. Então, estou preparando vocês para a entrevista mais difícil que tiver. Agora, se você passar por uma fácil, você vai tirar de letra. Mas se vier uma entrevista complicada, e vai ter aquele dia que você vai ter a grande oportunidade da tua vida, você vai ter que estar preparado para esse tipo de entrevista que eu estou falando agora com você. Perfeito? Entendido isso, então vamos partir para uma outra pergunta, gente, que é, se você ganhasse na loteria, o que você ia fazer? A maioria das pessoas, né, elas dizem o seguinte, eu ia sumir, eu ia para as Bahamas, para a Europa, ia conhecer a Disney. Geralmente, quando alguém responde a essa pergunta dessa maneira, a gente diz, tá, e depois?
Ah, eu ia continuar viajando o mundo. Gente, isso mostra infantilidade e falta de amadurecimento. E eu vou explicar para vocês o porquê. Depois de um tempo, a pessoa cansa de ficar viajando. E ela volta porque ela quer o cantinho dela. E aí, o que essa pessoa vai ficar fazendo? Vai ficar num resort? Não tem lógica. A pessoa, ela tem madureza quando ela quer deixar algo para a sociedade, para a família, então ela vai empreender. Mas empreender no quê? Abrir de repente uma escola, abrir de repente um comércio, uma indústria, mas indústria de quê? Comércio de quê? Escola do quê? Escola infantil? Uma escola de ensino técnico, profissionalizante? Então perceba, não são respostas superficiais, são respostas que mostram muito quem você é. Porque se você fala que quer abrir uma escola, eu percebo que você gosta de aprender. Se você fala que quer abrir uma indústria, eu sei que você é uma pessoa que gosta de montar as coisas, de ver peças, ver estruturas, você gosta de produzir. Se você fala que vai montar um comércio, seja ele qual for, eu percebo que você é aquela pessoa que gosta de contato de consumidores, clientes, fornecedores. Então, indiretamente eu percebo se você está procurando emprego no lugar certo ou não. Então, entender quem é você vai fazer com que você tenha muito sucesso em uma empresa grande. As empresas grandes costumam detectar isso. Então, pense, se você ganhasse na loteria, o que você faria? Pense em como você empreenderia ou o que você ia deixar de legado. A outra coisa, outra pergunta que pode ser uma pegadinha, é como que é você no cotidiano? As pessoas gostam de estar com você? Nunca se esqueça que as empresas querem pessoas que gostem e saibam trabalhar em equipe. Então, se você disser que é uma pessoa emburrada, que não gosta muito de papo durante o serviço, que... Percebeu, gente? Se você mostrar atitudes e comportamentos que te isolam das pessoas, eu vou saber que você vai ter dificuldade de trabalhar em equipe aqui. Então, muito cuidado com a resposta que você vai dar, porque pode te eliminar mesmo, tá? E uma outra pergunta que, por incrível que pareça, elimina muitas pessoas, não deixa também de ser uma pegadinha, se você pudesse escolher uma empresa para trabalhar, no ramo que fosse, qual seria? E aí você está fazendo a entrevista num hospital, a gente está imaginando. E você fala, eu queria trabalhar no setor de desenvolvimento de software da Microsoft. Perceba, o que tem a ver uma empresa de saúde, como é um hospital, com o desenvolvimento de software da Microsoft? Então a gente já percebe que na realidade o teu objetivo, a tua vida, o teu desejo, o teu amor, tua paixão é desenvolvimento de software. Então eu sei que você vai trabalhar aqui, mas muito em breve vai estar deixando se aparecer uma empresa de software. Então muito cuidado, porque geralmente essa pergunta é feita depois de você ter pego amizade com o entrevistador e começar a achar que é uma conversa informal. Nada na sua entrevista é perguntado à toa e só por bate-papo. Eu sempre vou tentar extrair de você quem realmente é você para ver se eu te contrato ou não. As pegadinhas, então, na realidade, elas não são um absurdo. É apenas você começar a pensar muito em quem é você, o que você gosta, o que você espera do futuro e responder isso verdadeiramente para o entrevistador. De qualquer maneira, você ainda está muito perdido, com muito medo de fazer uma entrevista de emprego, não sabe quais são as perguntas que poderiam cair e nem tem ideia de como responder? Aqui no meu canal eu tenho uma playlist com várias perguntas que mostram por que a pergunta é feita, como você pode responder e também com exemplos de respostas para essas perguntas de entrevista de emprego. Eu te convido a se inscrever no meu canal e a ver justamente essa playlist que deve estar aparecendo daqui a pouquinho do lado, tá? Eu falo sobre 3 perguntas, eu falo sobre 9 e tem uma playlist que tem muito mais perguntas que podem cair na sua entrevista. Eu espero que você consiga uma recolocação ou seu primeiro emprego e, enquanto isso, me acompanhe aqui nas outras mídias sociais. Um abraço, te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, gente!